Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Ainda em pé, pega a Bíblia. Quem quer poder e autoridade do Espírito Santo diz amém. Mateus capítulo 7, versículo 13. Vamos ler os versículos 13 e 14. E depois a gente vai ler um versículo lá em Apocalipse, tá bom? Vamos ler a palavra? Primeiro Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos lá em Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8. Lembre-se que em Mateus 7, 13 e 14 está dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram pela porta larga e andam no caminho espaçoso. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos há que a encontrem. No versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse, a palavra diz assim: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. São os indivíduos, os elementos que a palavra está dizendo que ficarão de fora. Seu lugar será no lago de fogo, é o que a palavra está dizendo. Levanta a sua mão, fechem os teus olhos, ore dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor. Senhor Jesus, fala neste momento através desta palavra. Fala, Senhor, ao meu coração, pois eu preciso ouvir esta palavra, que sem dúvida, meu Deus, será um alimento para a minha vida, e eu estou pronto, meu Deus, para ouvir, para receber esta palavra. Fala, Senhor, ao meu coração. Amém, amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Isto, eu quero ouvir bastante palmas, misturado com glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Meus amados, quero procurar ser rápido, e a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir a vocês esta noite é simples, mas é muito objetiva, merece toda a nossa atenção, porque a palavra do Senhor sempre traz para a igreja, para os filhos de Deus, um renovo, um refrigério, algo que nos faz bem. A palavra de Deus no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, através
do próprio Cristo. Ele disse, e Mateus escreveu o que ele disse. Jesus manda que nós tomemos uma decisão e façamos uma escolha. E ele nos aconselha a fazer a escolha certa. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E Jesus disse que porque a porta que conduz à perdição é larga, muitos entram por ela. Escolhe entrar por ela, porque pode entrar com toda a bagagem do pecado. E Jesus falou que porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, à salvação, poucos são os que encontram esta porta estreita e esse caminho apertado. Somente aqueles que querem mesmo passar a eternidade na glória. Há um quadro, prezados irmãos, que mostra o pintor. Ele desenhou uma porta estreita e desenhou um cidadão tentando entrar pela porta estreita com um enorme fardo na mão. E ele não conseguia entrar naquela porta estreita devido ao enorme fardo que ele carregava. E como ele não queria abrir mão daquele fardo, ele escolheu não entrar pela porta estreita, porque ele teria que abrir mão daquele fardo. Assim é a pessoa. Se o ser humano, se o cristão não abrir mão do fardo do pecado, seja ele quem for, não vai entrar no céu, porque a porta é estreita. Para entrar no céu é necessário abrir mão do fardo do pecado, porque a porta é estreita. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Meus amados, falar a verdade muitas vezes se torna complicado, porque nem todos gostam de ouvir a verdade. As pessoas se sentem melhor de ouvir uma palavra que as satisfazem. E muitas vezes a verdade dói, a verdade machuca, a verdade não nos satisfazem. E muitas vezes falar a verdade se torna numa coisa complicada. Mas eu quero dizer uma coisa: quem ama, fala a verdade. Mesmo que essa verdade venha de encontro ao nosso ponto de vista. Consideremos as declarações de Jesus nesses 2 versículos de Mateus como um alerta. Pois o lugar onde passaremos a eternidade, no céu ou no inferno, vai depender das nossas atitudes diante de Deus, das nossas escolhas diante de Deus e diante dos homens na face da terra. Aleluia. Ao criar o homem, Deus usou a palavra hebraica Elohim para designar um substantivo na forma plural que indica pluralidade de pessoas. Pluralidade de pessoas. Quando a língua enrola aí você busca a palavra, mas não acha, mas achei pluralidade de pessoas. Deus então, quanto ao número e essência, é uno, mas quanto à personalidade é trino. Ele é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. Aleluia.
Deus então criou o homem dotado de vontade e com capacidade suficiente para escolher entre o bem e o mal. Quando Deus criou o homem e deu ao homem o livre-arbítrio, Deus deu ao homem, junto com o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Esta capacidade nós temos de escolher entre o bem e o mal. Deus então, Ele diz através do Evangelho de Jesus: escolha entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. É o conselho de Deus através da sua palavra. É o conselho de Deus através da sua santíssima palavra. Quando falamos em Deus, vamos considerar pelo menos 2 atributos de Deus para continuar esta mensagem. Primeiro, amor. Deus deseja salvar todo mundo, toda a humanidade. Mas muitas vezes Ele não pode fazer isso, porque a salvação depende da escolha de cada um de nós. Deus quer salvar, mas se a pessoa escolheu o caminho da perdição, Deus não pode fazer nada. Deus deu a ela a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e a pessoa preferiu escolher o mal. Deus quer salvar, mas não pode. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao versículo 4: porque isto é bom e agradável ao Senhor, que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então esta é a vontade de Deus, que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus quer salvar a todos, mas Ele muitas vezes não pode salvar, porque a salvação depende da escolha do homem, depende da escolha da mulher. Deus não vai salvar aquele que diz: eu não quero a salvação, eu quero o pecado, eu escolho o pecado. Ainda que Deus quer salvar, mas Ele não pode, porque depende da escolha do homem. Eu glorifico a Deus quando eu vejo vocês aqui, e glorifico a Deus quando eu entendo que você escolheu o caminho certo, o caminho da salvação. Então Deus é amor, mas outro atributo de Deus é a justiça. Segundo a Bíblia, Deus julgará cada pessoa por meio dos princípios estabelecidos por Ele. Então Deus julgará cada pessoa para a salvação ou condenação por meio dos princípios estabelecidos por Ele. E Ele julgará com justiça. A Bíblia Sagrada fala em Romanos capítulo 14, versículo 12: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus? Porque nós escolhemos céu ou inferno. Escolhemos servir a Deus ou ao mundo. Então cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Então Deus julgará cada um com reta justiça, segundo os preceitos, os princípios estabelecidos por Ele e inseridos no cânon sagrado. Se você escolheu a vida, você irá entrar para a vida. Se você escolheu a morte, estará entrando para a morte. O conselho de Jesus é este: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. A palavra que nós lemos em Apocalipse, a Bíblia cita pessoas que, segundo
os princípios estabelecidos por Deus ficarão de fora e serão lançados no inferno. Diz a Bíblia que no lago de fogo. E a palavra fala sobre os ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios serão lançados no inferno junto com todos os que se esquecem de Deus. A Bíblia diz através do salmista, no versículo 17 do capítulo 9: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então veja bem, Salmos capítulo 9, versículo 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno com todas as nações que se esquecem de Deus. O versículo fala tanto daqueles que vivem na prática do pecado, quanto de quem teve a experiência com Deus e abandonou a fé. Aqueles que tiveram a experiência com Deus, que se converteram e abandonaram a fé, apostataram da fé, abandonaram a fé verdadeira, são classificados na palavra como ímpio. E esses, diz a Bíblia Sagrada, que serão igualmente lançados no lago de fogo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 ao 22. A palavra diz assim: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus, forem outra vez envolvido nelas e vencido por elas, veja bem, tornou-se o seu estado pior do que o primeiro. Porque seria melhor, diz a palavra, não conhecer a verdade do que, conhecendo, se desviar delas, do caminho da justiça. Então aquelas pessoas que conheceram a fé, que se converteram, que foram libertos do mundo, libertos das corrupções, voltaram para o mundo, apostataram-se da fé, foram vencidos novamente pelo pecado, são classificados na palavra como ímpio. E aí a palavra está dizendo em Salmos 9:17: os ímpios serão lançados no inferno com todas as nações que se esquecem de Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia Sagrada fala em Apocalipse, no versículo que nós lemos, diz: e quanto aos tímidos, diz que os tímidos também são lançados no inferno. É a palavra de Deus quem diz. Versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse. Quando a palavra fala, e quanto aos tímidos, esta palavra não tem nada a ver com o temperamento. Refere-se a quem não quer compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com Jesus, compromisso com o Espírito Santo. Não é lícito aplicarmos este terrível castigo a todos aqueles que se mostraram medrosos em alguma situação. Esta palavra não se refere aos que se mostraram medrosos em alguma situação. Exemplo, os discípulos de Jesus, lá na tempestade, quando eles estavam no lago, em alto mar, eles mostraram-se medrosos, mas nem por isso são lançados no inferno. Evidentemente o sentido é muito restrito,
e possivelmente refere-se a pessoas que por covardia, por timidez, não se convertem a Cristo, receando a tribulação. Quando você olha no dicionário a definição da palavra tímido, você vai descobrir que se define como aquele que é fraco, como aquele que é frouxo. Então, quando a palavra diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, está dizendo sobre aquela pessoa que por covardia não quer se entregar a Cristo Jesus, ou por timidez receia as tempestades da vida e na hora da tribulação volta para trás e não quer saber de Deus. A Bíblia diz que esses não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Ficarão de fora, diz a palavra. Mas a Bíblia ainda fala sobre os incrédulos. Diz também no versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse que os incrédulos ficarão de fora para ser lançado no lago de fogo. A categoria de incrédulos relacionada no versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse, refere-se a pessoas que só acreditam em Deus se Ele se manifestar de forma sobrenatural. A pessoa não crê em Deus através da palavra. A pessoa não crê em Deus uma vez que Deus se revela através da palavra. A pessoa só quer crer em Deus através de uma manifestação sobrenatural. A Bíblia chama estas pessoas de incrédulas. E se elas não deixarem a incredulidade e não passar a crer nas revelações da palavra em relação ao Deus poderoso, ficarão do lado de fora e serão lançados no lago de fogo, que é o inferno, diz a palavra do Senhor. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Jesus, na sua ressurreição, ele advertiu um discípulo por nome Tomé, porque Tomé descreu na ressurreição de Cristo. Ele não quis acreditar na ressurreição de Cristo, e ele disse: eu só acredito se eu ver. Jesus se apresentou a ele, mas Jesus fez menção da sua incredulidade, dizendo: seja crente e não incrédulo. Jesus com isto estava mostrando a Tomé e nos deixando também o exemplo de que a incredulidade é algo que Deus abomina e pode levar qualquer pessoa para o inferno. Jesus disse: seja crente, Tomé, e não incrédulo. Aí ele disse: Senhor, agora eu creio. Ele creu através de uma manifestação sobrenatural de Jesus. Mas mesmo depois que ele disse: agora eu creio, Jesus disse: você não é feliz, você não é bem-aventurado. Bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Oh, quem crê no poder transformador da palavra do Senhor, oh, glorifica o nome de Jesus se você crê. Aleluia. Então, irmãos, precisamos crer. Certo dia Jesus chegou para o pai de um menino oprimido, um menino endemoniado que havia estado em situações terríveis, e o pai daquele menino leva ele até a presença de Jesus, e Jesus disse assim, perguntou assim: você crê que eu possa curar o seu filho? Ele disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aqueles que dizem eu creio, devem implorar a Deus para te livrar de toda a incredulidade, porque a incredulidade pode conduzir qualquer pessoa para o inferno. Nós precisamos crer. Não é preciso Deus se manifestar através de fatos sobrenaturais. Ele se revela através da palavra, e através da palavra eu creio em Deus, eu recebo Jesus, eu recebo o Espírito Santo, eu creio na palavra, eu creio.
A Bíblia fala também nos homicidas. No versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse, também fala sobre essa classe de pessoas que provoca a morte de outros. Esses, diz a palavra do Senhor, que ficarão de fora para ser lançado no lago de fogo. Ficarão de fora, diz a Bíblia Sagrada. A palavra fala ainda dos fornicários, que também ficará de fora. Esse tipo de pessoas, citado em Apocalipse 21:8, tem parte, ou seja, não tem parte com Deus, não tem parte com Jesus, não tem parte com o Espírito Santo, ou seja, não tem parte com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra está dizendo que os fornicários ficarão de fora. Essas pessoas praticam pecados na área sexual, como adultério, prostituição e fornicação. E por conta disso, não tem parte com Jesus. Não podem entrar pela porta estreita, porque para entrar pela porta estreita tem que abandonar a fornicação, o adultério, a prostituição, senão não entra, senão não passa pela porta estreita. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. A palavra fala também que ficarão de fora os feiticeiros. Está escrito no versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse. Deus abomina quem pratica a feitiçaria, quem trabalha para prejudicar outras pessoas e faz oferendas a demônios. Deus abomina esse tipo de coisa. Esses, segundo a palavra em Apocalipse 21:8, também serão lançados no lago de fogo. Não tem parte com Jesus, com a sua igreja, com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Mas a palavra fala também dos idólatras. Ficarão de fora também os idólatras. Quem são os idólatras? São aqueles que se prostram, adoram e fazem petições a imagens, ou concedem-lhe um lugar superior que é devido a Deus. Os ídolos não podem fazer nada, absolutamente nada. E tem pessoas idólatras ao extremo que pega um ídolo e coloca esse ídolo num lugar superior que é devido a Deus, ou seja, coloca esse ídolo no lugar de Deus. Deus não aceita em hipótese alguma a idolatria. A Bíblia diz que Deus é cioso da sua glória e Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, o poder é dele, a soberania é dele. É Ele quem é digno de adoração. Aleluia. Esse tipo de gente, a Bíblia Sagrada está falando que não herdará o reino de Deus. Jeremias capítulo 10, versículo 5, fala sobre os ídolos. Fala que são obras torneadas, mas não podem falar. Necessitam de quem as leve, porque não pode andar. E a palavra diz: não tenhais receio deles, porque eles não podem lhe fazer nenhum mal. Oh, aleluia! Ao nosso Deus glória, ao nosso Deus glória. Aleluia. Mas na última parte do versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse, fala nos mentirosos e diz assim: nem tampouco
tampouco os mentirosos e todos que praticam qualquer tipo de iniquidade herdarão o reino do Senhor. Seu lugar será onde? No lago de fogo. Essa é a última categoria descrita no versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse, de pessoas que serão lançadas no fogo eterno. A Bíblia atribui ao diabo a criação e a paternidade da mentira. João 8,44 diz que ele mente desde o princípio, é mentiroso e é pai da mentira. Então nós devemos tomar muito cuidado com a tal da mentira. Tem gente que mente para ganhar vantagem em alguma coisa. Tem gente que mentem em negócios para levar vantagens. Cuidado com a mentira, porque a Bíblia Sagrada atribui a criação e a paternidade da mentira ao diabo, dizendo, repito, em João 8,44, que ele mente desde o princípio, é mentiroso e é pai da mentira. Então cuidado, porque a palavra está dizendo que quanto aos mentirosos, também não entrará, não passará pela porta estreita, não entrará no céu a porta estreita. Então veja bem, os ímpios, os tímidos, os incrédulos, os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os adúlteros, nenhuma dessa gente, a palavra diz, aqueles que desprezarem a Deus, a sua palavra, que rejeitarem Jesus como seu Salvador, que preferirem o sistema mundanizado a preferir a palavra de Deus, para esses a Bíblia diz que o céu não se abrirá. Somente passará pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Aleluia. Por isso o conselho do Senhor é este: entrai pela porta estreita. E por que que muitos não querem entrar pela porta estreita? Por quê? Porque não querem deixar de ser ímpio, porque não querem deixar de ser incrédulos, porque não querem deixar de ser homicidas, porque não querem deixar da fornicação, da feitiçaria, da idolatria, da mentira, do adultério, e assim vai. É porque não querem deixar o pecado. Por isso eles não entram pela porta estreita. Porque para entrar pela porta estreita tem que jogar esse fardo fora. Tem que deixar do lado de fora esse fardo. Oh, aleluia! Aleluia. Agora a porta larga pode entrar com toda a bagagem do pecado. A porta é larga, o caminho é espaçoso, mas é o caminho que conduz ao inferno. Algumas definições bíblicas sobre o inferno. O inferno representa a ira de Deus sobre a impiedade. Repito, representa a ira de Deus sobre a impiedade. O inferno, segundo a Bíblia, foi criado para o diabo e seus anjos. Mas existem aqueles que se tornaram adeptos de Satanás. Então, vão para o mesmo lugar. Em Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus capítulo 25, versículo 41. Jesus disse que naquele dia os fiéis, aqueles que entraram pela porta estreita, que abandonaram o pecado, estarão à sua direita. Aqueles que não quiseram entrar pela porta estreita, que preferiram a porta larga, estarão à sua esquerda.
E aí diz a Bíblia Sagrada, em Mateus 25:41, que então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Por isso ele está dizendo: entrai pela porta estreita. Oh, glorifica a Deus, aleluia, aleluia. Então o inferno primeiro representa a ira de Deus sobre o pecado, sobre a impiedade dos homens, que preferem o mundo a preferir Deus. Em segundo lugar, o inferno é lugar de sofrimento inimaginável. Você nem imagina o que será o sofrimento das almas que estiverem penando no inferno. É um lugar de sofrimento inimaginável. A Bíblia diz no versículo 30 do capítulo 25 de Mateus: o inferno é um lugar de pranto e de ranger de dentes. Isto significa dizer que é um lugar de sofrimento inimaginável. Não queira ir para lá, não queira ir para lá, não queira ir para lá. Vale a pena servir a Deus, ser fiel a Deus, ser submisso a Deus. Vale a pena crer na palavra do Senhor. Aleluia. Inferno, em terceiro lugar, é um lugar de sofrimento eterno. O sofrimento será eterno. O sofrimento não acabará, será eterno. A Bíblia diz em Marcos 9:48 que o inferno é o lugar onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. É um lugar de sofrimento eterno. Não devemos temer aquele que matam o corpo e não pode fazer nada com a alma. Nós devemos temer aquele que mata o corpo e é capaz de lançar a alma no inferno. Não tema o homem, nós precisamos temer a Deus. Temer a Deus, que mata o corpo e é capaz de lançar a alma no inferno. Aleluia, glória a Deus. Foi Jesus quem disse isto. Em Mateus 10:28, Jesus disse: não temais ao homem, que é capaz de matar o corpo e não pode fazer nada com a alma. Tema a Deus, que é capaz de matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. Portanto, o inferno é lugar de sofrimento eterno. Número 4, inferno é lugar de densas trevas e solidão. Isso é terrível. Densas trevas e solidão. 2 Pedro capítulo 2, versículo 17, fala que o inferno é lugar de densas trevas. Irmãos, o ser humano é um ser social. Lá no inferno terá solidão intensa, em densas trevas. Ouvirá urros e gemidos. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que todos quantos não forem achados escrito no livro da vida serão lançados no inferno. Aleluia. Tem gente que não pôde dar glória a Deus agora, hein? Aleluia. Pastor, para por aí porque está difícil ouvir esta mensagem.
A verdade dói, não dói, meus irmãos? A verdade às vezes machuca, mas quem ama fala a verdade, não é? Quem ama fala a verdade, ainda que ela machuque, ainda que doa em alguém, mas a verdade prevalece, deve ser dita. Eu disse que o inferno, segundo a Bíblia, é lugar de densas trevas e haverá solidão. Eu fico pensando em grandes homens, grandes entre aspas, pessoas consideradas importantes, pessoas da elite da sociedade, pessoas que andam cercados de amigos, cercados de seguranças, pessoas que quando saem pelas ruas no seu carrão, sai 4, 5, 6, 7, 8 carros atrás, 8, 9 carros na frente, guarnecendo, fazendo todo um esquema de segurança. Pessoas que estão rodeados de segurança, rodeados de amigos, mas que não temem a Deus, são profanos, pecadores não arrependidos, não gostam de Deus, desprezam a palavra de Deus. A Bíblia diz que lá no inferno, em densas trevas, eles ficarão solitários, ouvindo urros e gemidos. E foram para lá porque não foram achados escrito no livro da vida. Todo o seu esquema de segurança não pode te livrar do inferno. Todo o seu dinheiro, a sua riqueza, a elite da sociedade não pôde os livrar do inferno, porque só há uma maneira para se livrar do inferno, é abandonar o mundo e aceitar Jesus e passar a obedecer à palavra de Jesus. É a única maneira. Aleluia. É a única maneira. Quais são os princípios estabelecidos por Deus para quem deseja o céu? Quais são os princípios estabelecidos por Deus para quem quer ganhar o céu? Quem ganha o céu perde o inferno. E quem perde o inferno ganha o céu. Primeiro princípio estabelecido por Deus para quem quer ir para o céu: crer em Jesus. É muito fácil, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 6 do capítulo 14 de João, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quais são os princípios estabelecidos por Deus para quem quer perder o inferno e ganhar o céu? Confessar os pecados diante de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos justificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus, recebemos dele o seu perdão e a justificação. E a justificação é Deus perdoando os nossos pecados e tratando-nos como se nunca tivéssemos pecado. Oh, aleluia, glória a Jesus. Quais são os princípios estabelecidos por Deus para ganharmos o céu? Terceiro, andar em obediência à palavra do Senhor. Jesus Cristo
é a salvação para todos os que lhe obedecem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 9, o escritor aos Hebreus diz assim: sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação aos que lhe obedecem. Aleluia. A obediência, a submissão a Deus é um dos princípios estabelecidos por Deus para quem quer morar no céu. Se você quer morar no céu, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quer morar no céu? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz ao inferno, e são muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz ao céu, são poucos que a encontram. Algumas definições bíblicas sobre o céu. O céu, em primeiro lugar, é lugar onde Deus habita. Então significa dizer que onde Deus habita, você irá habitar. Onde Deus habita, você irá habitar. Aleluia. Glória a Deus. O escritor do Salmo 139, no versículo 8, ele diz claramente que o céu é o lugar onde Deus habita. Em segundo lugar, o céu é o lugar de eternidade. Isaías capítulo 57, versículo 15 fala que o céu é lugar de eternidade, assim como o inferno é lugar de eternidade infinita de sofrimento. O céu é lugar de eternidade infinita de glória, de gozo, de prazer, de aleluia, de adoração a Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, a Bíblia diz no versículo 4 do capítulo 21 de Apocalipse, que o céu é lugar onde não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá decepção, não haverá frustração, não haverá desigualdade. A Bíblia Sagrada ainda fala em Salmos capítulo 16, versículo 11, que o céu é um lugar de extinção total da tristeza, pois é um lugar de alegria plena. Lá ninguém terá tristeza, lá todos terão uma alegria plena. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Oh, glória a Deus! A Bíblia ainda diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, que o céu é lugar de extinção total da morte, pois é um lugar de vida plena. Lá todos terão plenitude de vida. Lá diz a Bíblia que as ruas são de ouro. Lá é o lugar onde Deus preparou coisas para o homem, coisas que o homem não imagina. O que você não é capaz de imaginar de bom, Deus preparou para você lá no céu. O que você não será capaz de imaginar, Deus preparou para você lá no céu. Aleluia. Nós não temos, no ponto de vista humano, a capacidade de imaginar as maravilhas das coisas que Deus preparou para o seu povo lá no céu.
E Paulo fala a respeito disto em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Paulo diz assim, olha aqui minha gente: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou lá no céu para os salvos. Ora, se são coisas que este olho não viu, que esse ouvido não ouviu, e que não subiu no coração do homem, isto significa dizer que as coisas que Deus tem preparado para os salvos lá no céu, está além da nossa imaginação, além da nossa imaginação. Quando chegarmos lá, veremos a glória, as maravilhas e as dádivas de Deus para nós. Aleluia. Uma das coisas que veremos na glória é Jesus, e veremos Jesus assim como Ele é. Lá no céu veremos o Cristo Todo-Poderoso, descrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 16. Em sua cabeça há muitos diademas, os seus olhos são como chamas de fogo, o seu rosto é como o sol do meio-dia. Ele está vestido de linho branco e possui um cinturão de ouro. Os seus pés são como latão reluzente, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Escolha ir para o céu, escolha, faça a sua escolha certa. Alabachende clama alabachendarai, terima alabachende clama alabachendarai. Glorifica o nome do Senhor. Adamachende clama alabachendarai. Aleluia, aleluia. Faça a sua escolha certa. Entrai pela porta estreita, porque apertada é a porque espaçoso é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos entram por esta porta. Não procure a porta larga do pecado. Não procure a porta larga do pecado. E você que já se converteu, já aceitou Cristo, não volte atrás. Você que já está liberto do pecado, não seja vencido pelo pecado. Você que está liberto do mundanismo, não seja envolvido novamente no mundanismo e vencido por ele. Conserve a sua fé, conserve a graça de Deus na sua vida, conserve a sua submissão à palavra de Deus, conserve os dons que Deus te deu, conserve a palavra de Deus na sua vida, te fortalecendo, te capacitando para você crescer cada vez mais.